Ele é pombalense, filho de seu Raimundo do Sindicato e de Dona Raimunda. É marido de Alessandra, pai de Iago e Iânua e avô de Maria Liz. É doutor em Ciências Sociais, cofundador da comunidade católica Remidos no Senhor, autor de diversas obras e está lançando mais uma, O Discípulo que Ama. Ronaldo José de Souza. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Inicialmente eu quero dizer que é uma satisfação encontrá-lo, novamente aqui na cidade de Pombal, na nossa terra, para a gente ter esse bate-papo informal e ao mesmo tempo muito informativo. A sua mais recente obra, O Discípulo que Ama, é lançado pela editora Canção Nova. Canção Nova. Você já tem outros livros lançados por essa editora? Não, essa é a primeira vez. Eu já publiquei livros pela editora Com Deus, que é de São José dos Campos, e a maior parte deles pela editora Santuário, que é lá de Aparecida, em São Paulo, né? Esta obra especificamente nós fizemos a parceria com a Canção Nova. Muito bem. O Discípulo que Ama é uma obra em que o autor se debruça em demonstrar que maturidade humana pode ser adquirida a partir da experiência de Deus. O que nós, leitores, podemos esperar do seu livro, O Discípulo que Ama? Como é que você define essa obra para todos nós? Bom, em primeiro lugar, o leitor pode esperar um livro bem escrito, né? Eu consigo escrever bem, até às vezes eu brinco dizendo que o livro é melhor do que o autor, né? Eu sei algumas coisas, inclusive, que são assuntos complexos, que são os meus preferidos, assuntos complexos e assuntos de vanguarda. Eu sempre acho que consigo expressar-me melhor escrevendo do que falando, porque a escrita é uma arte que você pode pensar um pouco mais, você pode ponderar mais as terminologias. É diferente de quando eu estou aqui, conversando, em que o tempo de pensamento e expressão ele é muito rápido. Né? Então, às vezes acho que consigo dizer melhor. Então, o leitor pode esperar um livro bem escrito, um livro que tem um itinerário, ele tem começo, meio e fim, né? Eu gosto muito de itinerários. Ele tem um destinatário? Tem. O público destinatário principal são os cristãos, né? São as pessoas que de algum modo tiveram um encontro pessoal com Deus, fizeram de algum modo a experiência de Deus. Só que ele se destina principalmente para responder uma realidade que eu constatei durante o meu ministério, né, minha experiência de vida. A de que muitas pessoas que, mesmo tendo feito essa experiência de Deus, tendo um encontro pessoal com Jesus, e isso mudou a vida, porque normalmente no ministério da gente, a gente sempre vê isso, a pessoa teve uma experiência com Cristo, e normalmente ela muda de vida, tem mudanças na vida dela, sobretudo do ponto de vista da prática religiosa, que ela passa não ir à missa, passa a ir, não rezar, passa a rezar, né? Não ler a Bíblia, passa a ler a Bíblia, etc. Então, da prática religiosa, e do ponto de vista também da moral. Geralmente a pessoa, matava, não mata mais, roubava, não rouba mais, traía a esposa, não trai mais, então passa a ter um comportamento mais correto do ponto de vista moral. Essas repercussões, elas são mais imediatas, então seria um comportamento, uma coisa religiosa e uma coisa moral, comportamental. Mas eu observei ao longo do meu ministério que muitas dessas pessoas, mesmo tendo essa mudança de vida, permanecia imaturo
no aspecto propriamente humano. Por isso que o livro é Maturidade Humana, a partir da experiência de Deus. O que é que eu chamo de aspecto humano? O que é que eu digo que as pessoas permanecem com inconsistências humanas? Autoimagem negativa, sabe, dificuldades de relacionamento, tristezas inexplicáveis, incapacidade de domínio de si. Então, às vezes, a pessoa até tem bons propósitos, mas não consegue ter controle sobre si, né, para poder realizar esses bons propósitos. O próprio senso de responsabilidade social, de dar respostas, o senso comunitário, são uma série de coisas que fazem parte do processo de maturação pessoal que eu observava que essas pessoas não tinham, né? Descontrole, por exemplo, na área erótica afetiva. Então, tem várias dessas situações. E eu observava na minha vida pessoal que quanto mais eu cresci na experiência com Deus, na experiência de Deus, mais eu cresci também do ponto de vista humano. E quando eu contemplo os grandes santos da Igreja Católica, a gente observa que os grandes santos foram grandes homens, né? São figuras humanas assim extraordinárias. Então eu comecei a indagar, né? Mas por que isso acontece? E aí foi quando eu me debrucei sobre isso. Geralmente eu rezo bastante, busco as inspirações em Deus, começo a pregar, a falar primeiramente, o livro vem depois, porque aí eu tenho o feedback das pessoas, eu vou falando para as pessoas e indagando, fazendo certas perguntas, elas vão respondendo para mim, elas vão também tirando suas dúvidas ou colocando novas questões que eu não tinha ainda percebido. Tanto que eu prego sobre isso há mais de 10 anos, só agora que o livro saiu, porque é todo um processo de maturação do itinerário para poder eu chegar num patamar em que eu consigo, agora eu consigo sistematizar isso aqui e oferecer o livro como um subsídio para quem participa comigo do curso, do retiro, ou para quem não tem acesso ao retiro. Então, ele vai ter acesso ao livro, porque o livro chega bem mais longe, né? Então, o público pode esperar um livro em que eu vou tentar dar essa resposta e demonstrar que é possível, sim, adquirir, crescer nos dois sentidos, né? Tanto no sentido espiritual quanto no sentido humano, a partir da nossa própria experiência de Deus. Muito bem. Ronaldo, diante dessa sua explanação, é correto para mim dizer que O Discípulo que Ama é um livro de autoajuda? No sentido estrito da palavra, eu posso dizer que sim, porque todo livro é um livro de autoajuda, né? Quando você lê um bom livro, todo talvez seja demais, né? Os livros ruins não, mas quando você lê um bom livro, os bons livros, você adquire um novo conhecimento e isso faz com que você se ajude a si próprio. Mas no sentido em que o termo é aplicado hoje, eu diria não. Você não vai encontrar no meu livro dicas de como, melhorar sua autoimagem, caminhos práticos, 5 passos para você se tornar uma pessoa madura. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma reflexão profunda, né, uma reflexão de caráter existencial, à luz da antropologia cristã, que vai abrir portas, caminhos para que a pessoa faça o seu próprio itinerário de maturação. Porque a maturidade não é uma coisa que se adquire assim com 4 ou 5 dicas ou simplesmente com um pensamento positivo. Ele é um caminho, é um trajeto que você tem que fazer. É uma construção. Uma construção, muitas vezes passando por momentos difíceis, né? Dolorosos. A própria questão da experiência de Deus, que eu conceituo, né? Porque eu sou muito preocupado com os conceitos. Então, a primeira coisa que você vai encontrar no livro é o que é maturidade humana e o que é a experiência de Deus. Eu vou, acho que você também já respondeu, mas eu quero uma coisa mais direta.
por que eu devo ler seu livro? Por que você deve ler Sim. meu livro? Porque ele é bom, porque ele vai te ajudar. Em que ele vai me ajudar? Ele vai ajudar justamente porque ele vai fazer você adquirir um conhecimento novo. Cristão. Ele quebra alguns paradigmas. Por exemplo, quando eu falo paradigmas que estão na mente de muitos cristãos. Por exemplo, a ideia de pecado. A minha reflexão sobre pecado no livro, ela é de vanguarda. Eu vou descaracterizar, por exemplo, a ideia que é muito comum, embora muitas pessoas não formulem dessa maneira, de que pecar é humano. Então, eu vou mostrar que pecar não é humano. Muito bem, interessante. Que o pecado, pelo contrário, nega a natureza humana. Então, assim, aquilo que muita gente acha que, sabe, que se eu não fizer tal coisa, se eu não pecar, é como se eu estivesse fazendo um processo de negação do eu vou mostrar que não. Que o amor é que afirma o eu. Por isso o discípulo que ama, né? Então, eu vou quebrando uma série de paradigmas. O próprio conceito de experiência, de maturidade humana é mais comum. Mas o conceito de experiência de Deus que eu trabalho em duas etapas. Eu chamo de experiência fundante e experiência solidificante. Então você tem ali isso que a gente vive, que muitas pessoas vivem, né? Um dia foi num grupo de oração, e teve um encontro pessoal com Cristo, e chorou, sabe? E mudou imediatamente, e ficou com aquela sensação maravilhosa de que a vida vai mudar. Isso aí é só a experiência que eu chamo de fundante. Depois tem todo um processo para se completar a experiência de Deus. E é por isso que muita gente não consegue chegar à maturidade humana, porque ela não consegue dar esse passo da sequência da experiência de Deus. Você fala muito em crescimento, não é? O discípulo que ama, ele nasceu do seu crescimento espiritual, ou é uma experiência muito íntima e particular sua com Deus? Das duas coisas. Ele nasceu primeiramente da constatação da realidade, tal como eu coloquei anteriormente, da preocupação de dar uma resposta a essa realidade, e da inspiração que Deus me deu na minha vida espiritual íntima. Mas eu não separo as duas coisas, né? Eu rezo na capela, mas eu rezo também conversando com as pessoas, ouvindo-as. Eu escuto Deus na minha oração pessoal, na leitura da Sagrada Escritura, no magistério da igreja, mas eu escuto Deus também no senso comum das pessoas. Então rezar é muito mais do que ajoelhar. Muito mais amplo, é muito mais amplo. Para ser sincero, nem me ajoelhar, eu não me ajoelho muito hoje. Porque a idade não permite mais. Ronaldo, nessa seara de autores cristãos, você poderia citar uns 2 autores que você admira? Posso. 2 autores que eu admiro são dois sacerdotes italianos. O Frei Raniero Cantalamessa, que hoje é cardeal, está com 90 anos de idade, foi pregador da Casa Pontifícia durante muito tempo, é um frei capuchinho. É de uma categoria espetacular, um homem de uma espiritualidade muito profunda, vários livros publicados, e aqui no Brasil traduzidos, destacaria Nós Pregamos Cristo Crucificado, que são reflexões que ele fez para os cardeais e o Papa João Paulo II durante o período quaresmal. E eu gosto muito também do padre Amadeo Sentini, que é um religioso italiano também. Esse é mais, ele é psicólogo, então ele trabalha muito essas questões humanas. Eu diria que ele tem uma parcela de contribuição também nesses meus itinerários, porque ele cria a ideia de... Tem um livro dele que chegou às minhas mãos, tem a providência divina também, né? Chegou às minhas mãos. Uma pessoa me deu esse livro, eu guardei, que geralmente a gente ganha livro e guarda, né? Porque não tem tempo de ler tudo. Um ano depois eu fui ler, e disse, puxa, que texto interessante. Ele, logo no começo ele fala de níveis de autoidentificação. Aí ele fala do nível corporal, do nível psíquico e do nível ontológico.
ele mostra a evolução do ser humano, que o ser humano tem que evoluir. Ele diz que a autoidentificação no nível físico é o mais elementar. Porque uma criança mesmo, ela olha uma foto dela, ela vê o corpo dela, ela diz, sou eu. Depois você vai, é como você se descobre a si mesmo. Primeiramente é com o seu corpo. Depois você vai se descobrindo a partir dos seus talentos, suas características psíquicas. Mas é preciso chegar ao nível ontológico, que é o nível do ser. Quem sou eu do ponto de vista do ser, aquilo que não se altera. E é justamente esse nível ontológico que eu aprofundo. O que está aqui? Quais são quais são os elementos identitários que estão aqui, nesse nível ontológico? O que eu sou no nível ontológico? É quando eu defino nessas duas terminologias fundamentais, a partir da Sagrada Escritura. Eu sou amado e sou amante. Eu sou amado e amo. Ronaldo, onde e quando será lançado o seu livro O Discípulo que Ama? Dia 15 de fevereiro, aqui no Centro Histórico da cidade de Pombal, por ocasião, dentro da programação do Retiro de Carnaval 2026. É um domingo, às 18h30, nós teremos a celebração da Santa Missa, do evento, e ali mesmo será apresentado o livro. Depois eu recebo os amigos para alguns autógrafos no stand da própria livraria lá do evento. Quanto custará o livro? O preço de lançamento lá no evento presencial físico, R$30. Quem for comprar pela internet, preço de lançamento R$ 39,90, mas aí vai ser o frete grátis. É como se fosse uma coisa pela outra, né? Mas o preço de capa dele é R$ 39,90. Depois do lançamento ele vai ficar nas livrarias por esse preço. Muito bem. A gente não pode conversar com Ronaldo e não falar de Retiro Católico de Pombal, né? Vamos mudar um pouquinho aqui para esse evento que congrega tantos cristãos anualmente. O Nordeste, ele vem se fortalecendo quando o assunto é turismo religioso. No Crato, recentemente, no Ceará, foi inaugurada uma estátua de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros, o que já recebe bastantes visitantes de todo o sertão, o Alto Sertão paraibano e o Cariri cearense. No Juazeiro nós temos o Horto, né? O Horto do Padre Cícero, que há muitos anos tem romaria, enfim. Aqui em Patu, no Rio Grande do Norte, nós temos o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, na Serra do Lima. Em Condado, recentemente, foi construído o Santuário de Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo aqui está incluído num turismo religioso que floresce muito forte em nossa região. É correto, é certo eu dizer que o Retiro de Carnaval de Pombal, ele encontra-se nesse rol de turismo religioso? Com certeza, só que de outra natureza dos casos que você citou, que são santuários permanentes, né? Aqui nós estamos falando de turismo de eventos religiosos. Inclusive o Retiro de Carnaval, ele oficialmente, muita gente não sabe, né? Ele oficialmente faz parte do calendário turístico da Paraíba, aprovado em assembleia, tudo, né? Aqui na Câmara Municipal foi aprovado também um projeto tornando o Retiro de Carnaval patrimônio imaterial do município de Pombal, justamente por essa capacidade que ele tem de atrair pessoas. Congregar, né? A cidade toda, ela fica unida ali em torno. Né? O clima do Retiro, entra no clima do Retiro, e aproximadamente 25% do público, segundo nossas pesquisas, nos últimos anos, vem de outras cidades. E é importante, né? Assim, além desse lado cristão, do avivamento religioso de cada um, né? Nós temos que destacar aqui a importância para a cidade, a economia da cidade. Uhum. Não é? Eu tenho certeza que os hotéis, né, são lotados, as lojas vendem mais, os restaurantes têm uma rentabilidade, enfim.
É preciso ver a cidade de Pombal, né, precisa ver também o Retiro como um evento grandioso e que aquece a própria economia. Eu acho, até não sei a contribuição do município, eu acredito que deva ter, mas eu defendo de que o município deveria ter uma ajuda muito significativa, porque é um evento que traz muita movimentação, não é? Além do ato em si, realizar um retiro de carnaval cristão em pleno carnaval já é um feito fenomenal. E pela dimensão que ele atingiu, né, tornou-se um evento assim que é de muita importância para a cidade. Ronaldo, eu também gostaria de aproveitar, você é doutor em ciências sociais, e não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um doutor. Eu gostaria também de a gente conversasse um pouquinho sobre alguns aspectos que estão hoje preocupando o mundo. A humanidade, atualmente, vive uma inquietação muito grande na paz mundial. Direitos internacionais são violados e a força predominante sobrepõe ao diálogo. Como é que você vê esse momento no mundo? E outra pergunta já em cima dessa. Você acha que o pensamento humano evoluiu da época paleolítica até hoje? Daquela época em que o homem descobre o fogo, domina o fogo e com o fogo domina o seu irmão? Em rápidas palavras, porque eu sei que a pergunta é profunda, né? Sim, e difícil de responder, assim, porque, pelo menos do ponto de vista, para você analisar toda a história do Paleolítico, como você diz até agora, né? É longo. A gente precisaria ver bem essa sequência. Grosso modo, a gente observa que o conhecimento humano ele é acumulativo, isso é fato, né? Vai se acumulando e a gente tem sempre a preocupação de que aconteça nos dois sentidos. Tanto que existem instituições, cientistas sérios, governos, que ressaltam esse aspecto. Então, ao mesmo tempo que nós crescemos do ponto de vista tecnológico, crescemos na ciência, etc., temos que crescer também na reflexão ética, inclusive porque as novas descobertas trazem novos desafios éticos, né? Então, você pega aí, por exemplo, quando o homem descobriu a capacidade de fazer uma bomba atômica. Você tem que discutir isso. Quando o homem começa a dominar o código genético do ser humano, né? Talvez até daqui a pouco com a capacidade de fazer um clone. Quando o homem começa a desenvolver uma tecnologia, agora com a inteligência artificial, capaz de assemelhar um robô a um ser humano, a gente tem que evoluir o pensamento ético. A gente tem que discutir, a gente tem que saber como que nós vamos operacionalizar essas tecnologias à luz do bem comum, né? Inclusive, uma preocupação é de que essas coisas não beneficiem somente os ricos, beneficiem também a população de maneira geral, porque os avanços tecnológicos e científicos da humanidade deveriam, pelo menos enquanto princípio, deveriam beneficiar a todos, né? Então, ainda tem que fazer também um pouco dessa discussão. Eu tenho a impressão, aí entra uma visão muito pessoal, e poderia se dizer até superficial, porque eu não fiz pesquisa sobre isso para poder você levantar dados, né? Mas eu tenho uma preocupação e a impressão de que nós não estamos evoluindo na mesma proporção. A gente está com muito avanço tecnológico, muito avanço técnico, né? E em alguns aspectos da reflexão ética humana, a gente está até regredindo. Então, você pega, por exemplo, o meu campo de pesquisa, que é o campo da religião, né? Eu tenho preocupações com regressão de mentalidade. A teologia da prosperidade, por exemplo, muita gente não sabe, mas ela é uma teologia do Antigo Testamento. Então, você tem, do ponto de vista das manifestações religiosas, uma certa regressão. Ressaltar, por exemplo, você tem, constrói-se agora o Templo de Salomão,
Tudo isso são sintomas de uma regressão ao Antigo Testamento. A ideia de que a bênção de Deus é a riqueza material. Veja, isso já era uma preocupação de 30 anos atrás, para mim. Agora a gente está entrando no outro campo, talvez mais perigoso ainda, que os sociólogos chamam de teologia do domínio, que é a ideia do cristianismo dominar a sociedade, não reconhecendo a autonomia das realidades celestes, ou melhor, das realidades terrestres, e impor à sociedade as suas categorias de pensamento, pela imposição mesmo, não é pela proposição. E isso demonstra uma involução também do pensamento religioso, porque justamente Jesus ele evoluiu o pensamento religioso nesse aspecto, quando ele universalizou sua mensagem. Jesus era judeu, e a revelação do Antigo Testamento claro, é uma questão didática, não dá para explicar aqui, pedagógica, mas ela está voltada para um povo. Deus escolheu um povo, é o meu povo, é este povo. Então, quando você escuta algumas coisas hoje, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, para, por exemplo, defender determinadas posições políticas no Brasil, isso é uma involução do pensamento. É você pegar uma frase lá do Antigo Testamento aplicada naquele contexto em que cada nação tinha o seu Deus, e os judeus desenvolveram um nacionalismo exacerbado, e aplicar nas circunstâncias atuais. Então, minha preocupação é essa. Não dá para cravar que nós estamos evoluindo, mas pelo menos em alguns aspectos eu vejo nitidamente essa involução. E tenho certeza que nós não estamos evoluindo na mesma proporção. Muito bem. Conversamos com Ronaldo José de Souza, que estará lançando em nossa cidade o livro O Discípulo que Ama, agora dentro do evento do Retiro Católico realizado no Carnaval aqui em Pombal. Ronaldo, muito obrigado, né? Muito satisfeito com as suas respostas, né? E, sobretudo, esperançoso e ansioso de ler essa sua nova empreitada literária. Eu tenho só que agradecer você me receber aqui na comunidade, e deixar o espaço aqui para você finalizar, caso você tenha mais alguma coisa a acrescentar. Sim, eu só queria recordar, né, ou esclarecer que O Discípulo que Ama, ele é o segundo livro de uma trilogia. Então, eu já publiquei em 2010 O Discípulo Amado, né, que é sobre autoconhecimento a partir da experiência de Deus. Agora está saindo o livro O Discípulo que Ama, né, justamente porque trabalha essas duas coisas que fazem parte da identidade ontológica do ser humano, né, o ser amado e o ser amante, sobre a maturidade humana. Né, e eu estou agora preparando o itinerário, comecei a pregar, de um livro que eu vou chamar de O Discípulo Amável, que vai ser sobre maturidade afetiva a partir da experiência de Deus. Eu até recomendaria, se você não leu ainda O Discípulo Amado, leia primeiro O Discípulo Amado. Não é que obrigatoriamente tem que ser assim, mas se quiser obedecer uma sequência, leia primeiro O Discípulo Amado, para depois ler O Discípulo que Ama, que você com certeza vai entender melhor ali as minhas reflexões. E depois, se Deus quiser, se eu não morrer até lá, a gente daqui para o ano que vem, quem sabe a gente já está com o terceiro livro da trilogia.